Fênix Tube apresenta Demônio Celestial. Vou explicar seus papéis de novo. No primeiro teste pela manhã, vocês vão ser atingidos por uma flecha. O arqueiro é profissional, ele só vai acertar áreas não fatais. Eu não vou errar, então não se preocupem. Essa aqui é a recompensa de vocês. Vocês não vão se machucar tanto porque vão ter médicos por perto. Mas isso não muda o fato de que vocês vão levar uma flechada. Ainda vão fazer? Sim. Se não tiverem nenhuma dúvida, podem sair. Sim, jovem mestre. Meu senhor, por que está indo tão longe com isso? Eu não consigo achar as pessoas que estou procurando se utilizando apenas de ameaças. Eu tenho que mostrar para eles que eles estão colocando as suas vidas em jogo. Mesmo que a chance de ser acertado por uma flecha seja de 1%. A maioria dos candidatos vão ficar com medo desse 1%. Então qual é a condição para se tornar seu subordinado? O que eu quero é alguém com mentalidade forte. Resumindo, alguém com o coração de uma besta. Coração de besta. Sim, aqueles nascidos com o coração de uma besta. Logo se tornaram fortes mesmo se começarem do fundo do poço. E só pessoas desse calibre podem andar ao meu lado. Que tipo de teste insano é esse? Vocês vão tomar responsabilidade pela minha morte? Não é como se ele fosse um nobre do governo central. Eu não quero arriscar minha vida por Roman Dmitri. Eu vou desistir. Eu também. Mais ou menos 100 candidatos foram embora. Jovem mestre. O coração de uma besta. Esse é um talento inato. Assim como Kevin, que cortou seu pulso sem hesitar só porque eu pedi. Ou Chris, que pediu ajuda daquele que o humilhou para se tornar mais forte. Esses tipos de pessoas nasceram com o coração de uma besta. Aqueles que não nasceram com esse coração, não importa o quão forte eles sejam, não podem vencer aqueles que nasceram diferente. Eu tenho que procurar por esses tipos de pessoas nesse teste. Comecem o teste. Aquele cara tava na pousada. Então ele não desistiu. Acho que ele estava falando a verdade daquela vez. Mas ele está tremendo demais. Essa é minha chance de jurar lealdade ao Lorde Roman. Eu não posso só desistir sem fazer nada. Não, será que eu desisto? Não teria sentido se eu morresse aqui. Eu ainda tenho tempo. Anderson, você passou. Só mais um segundo e ele teria desistido. Acho que ele teve sorte. Com isso, o primeiro teste ocorreu sem problemas. Tirando aqueles que desistiram, tinham aproximadamente 400 candidatos. Candidatos aprovados no primeiro teste 120. Eu avaliei aqueles que se provaram úteis pelo primeiro teste. Aqueles que passaram tremendo. Com aqueles que passaram sem se importar. Esses dois não são diferentes do meu ponto de vista. Os dois possuem a coragem para superar seus medos. Tenho que diferenciar as gemas das pedras que foram reunidas por certas circunstâncias ou motivos ocultos. Devo diferir os que me veem com respeito daqueles que me temem. Todos vocês passaram no primeiro teste. Esse teste provou que vocês são válidos como guerreiros. Mas no fim eu só vou aceitar 30 pessoas. Então, eu vou testar vocês novamente em um segundo teste. Se passarem desse teste, vocês vão se tornar meus subordinados. Vocês vão poder viver a vida como um predador. A vida de um predador? Agora, vamos seguir com o segundo teste em ordem. As regras são simples. Como podem ver, vários tipos de espadas foram preparadas para vocês. O tipo ou o número não importam. Escolham as espadas que quiserem. E então, provém seu valor em um duelo contra mim. Ele quer duelar? Com todo mundo sozinho? Vocês não têm que vencer. Para aqueles que conseguirem aguentar 1 minuto contra mim,
Passaram no teste e receberão melhores condições do que dizia na notícia. Eu vou primeiro. Qual é o seu nome? É Vulcan. Essa espada de madeira serve. Sem problemas. Roman Dmitri está confiante demais. Será que os rumores que ele derrotou os presas de sangue são verdadeiros? Mas mesmo assim, é impossível ele me derrotar em menos de 1 minuto. Então se preparem. Eu vou passar se durar 1 minuto, mas que se dane. Mesmo que ele seja alguém que vou servir a partir de agora. Eu vou agarrar essa chance, para gravar na mente dele que tipo de homem eu sou. Comecem. Ah. Que? Próximo. Tá de sacanagem. Ele está em outro nível. Ele desviou com um movimento tão suave e rápido. Nem acredito que esses movimentos sejam possíveis. Esse teste vai ser infinitamente mais difícil do que o primeiro. No momento em que Vulcan perdeu instantaneamente, as pessoas logo perceberam que Roman é forte. Entretanto, enquanto os duelos se repetiam, e o tempo passava, eles esperavam que ficaria mais fácil enfrentá-lo assim que ele ficasse cansado. Entretanto, 1 hora se passou desde o começo do segundo teste. 60 duelos. 60 derrotas. E Roman não mostrou vestígios de cansaço. Próximo. O que ele disse antes do teste? Eu acho que finalmente entendi o que ele quis dizer. Roman é um predador. Um predador que pode viver como ele quiser em um mundo onde o mais forte sobrevive. Quando eu olho para ele, parece que suas palavras se tornarão realidade. Neste momento, enquanto Roman ainda é considerado o idiota dos Dimitris, esse momento poderá ser a única chance na vida para se tornar o subordinado de Roman. Mas como vamos conseguir enfrentar aquele monstro? Se um candidato não vier à frente, todos aqui falharão no teste. Claro, estou indo. Eu sou o candidato 61. Meu nome é Lucas. Monstro. Roman Dmitri é um monstro. Deixando as incríveis habilidades marciais dele de lado, ele consegue infligir tanta pressão apenas com a atmosfera dele. Roman Dmitri, ele é completamente diferente de como eu me lembro dele. Assim como ele disse, ele não vai ficar apodrecendo em uma região remota como essa. Ele vai avançar para dominar o continente inteiro. Tenho certeza. Eu não ligo nem um pouco para as 8 pratas. Eu vou confirmar se o que Roman disse é verdade ou não. Mas para fazer isso, eu tenho que passar desse teste primeiro. Comecem. Ele avançou sem hesitar. Ninguém além do primeiro candidato conseguiu atacar primeiro. Não só isso, a estratégia do ataque dele, de atacar a cabeça dele com a espada, enquanto mira no coração com a adaga. Ele recuou para desviar da adaga e defendeu minha espada. Então que tal isso? Acho que não foi o suficiente. Uma abertura é normalmente formada quando você continua avançando sem descanso. Mas o Roman é como uma fortaleza impenetrável. Mesmo assim, não vou parar aqui. Se eu hesitar por um segundo, acabou. Para eu aguentar 1 minuto, eu preciso manter a iniciativa. Lucas não é nada mal. Essa não é uma boa decisão para o campo de batalha, mas serve para um duelo. Ele possui os sensos instintivos. Só que
Eu não planejo deixar que você aguente por 1 minuto. 1 minuto, essa é uma barreira, uma parede para mostrar o quão incrível é o senhorio que vocês vão estar seguindo. O propósito desse teste é gravar isso nas mentes deles no nosso primeiro encontro. Então, vamos acabar com isso. Um mercenário Rank B. É o limite do esforço. Uma pessoa normal pode com certeza se tornar Rank B se trabalhar o suficiente com sua vida em risco. Mas se não poderem usar Manar, eles nunca vão ser permitidos subir para o reino do Rank A. Ranks A devem possuir poder o suficiente para ter mais poder que qualquer um. E a condição fundamental para isso é o despertar do Manar. Mas eu cheguei no meu limite. Não importa o quanto eu tente, eu não posso escapar do reino do Rank B. Mesmo assim, eu sobrevivi. Nos campos de batalha onde incontáveis pessoas morreram, de novo, e disso eu percebi algo. Para sobreviver, para vencer, eu tenho que usar qualquer meio necessário. Ele jogou areia. Ele só disse para durar 1 minuto. Não tem nenhuma outra regra além dessa. Os olhos dele, vermelhos pela areia, estavam me encarando diretamente. Eu me rendo. Culto do Deus Demônio Celestial. Antes do culto começar a te ensinar artes marciais a sério, a primeira coisa que lhe é ensinada é manter seus olhos abertos a qualquer custo. Em uma situação onde está trocando ataques, um único piscar de olhos pode tirar sua vida. Assim como tem uma ordem para respirar para circular energia interna, piscar também é algo que tem que se levar em consideração seriamente. Portanto, treinamos manter os olhos abertos a todo o tempo. Não importa a situação. Aqui, um pouco de água. Eu nunca usaria areia se soubesse que terminaria assim. Eu tentei usar qualquer meio necessário para durar 1 minuto e passar no teste, mas... que resultado patético. Ele deve estar desapontado comigo. Não, ele provavelmente nem tinha expectativas em mim desde o início. Será que ele vai ficar nervoso? Eu posso ser punido por isso. Como será que vou ser punido? Próximo. Ele não está nem bravo? Nem perguntou por que ele jogou sujo. Eu já sabia do plano do Lucas. Eu vi ele pegar o saco enquanto desviava. Mas não fiz nada para vê-lo em seu melhor. O inferno que o Lucas já deve ter passado. Eu não sei quantas mortes ele já viu, mas... eu não tenho dúvidas de que o sangue que eu já vi como demônio celestial transbordou o suficiente para criar um oceano. Foi assim que o demônio celestial foi criado. Foi assim que eu fui criado. Não tem outros candidatos. O Lucas criou um caminho. Agora todos os candidatos estão usando qualquer meio necessário para durar 1 minuto. Jogar sujo não é uma condição para desqualificação, mas... assim que eles cruzam essa linha, ele não mostra piedade. Próximo. Se eu não tiver desistido, eu também estaria assim. De qualquer jeito, essa situação. Mas o que é que está acontecendo? Isso não faz sentido. Já é o 100º duelo. Já se passaram 2 horas desde que o teste começou, mas ele não está nem suando, e a respiração dele está perfeitamente estável. Uma montanha de corpos, e um mar de sangue.
À beira da morte, nenhum inimigo pegará leve com você só porque está cansado. Seus ataques ficam mais fracos assim que sua respiração fica instável. E você vai se tornar só outra peça na montanha de corpos nos seus pés. É por isso que não existe escolha além de aprender a lutar. Inspire. E expire. O maná natural obtido por essa cadeia de ações circula pelo seu corpo para recuperar o cansaço acumulado nele. Adicionar esse ideal de controle no meu corpo fortaleceu a metamorfose dos meus ossos, mantendo meu corpo em um estado ideal. Havia um tempo quando eu estava conquistando o meu antigo mundo, onde eu lutei por 3 dias e noites direto. Então não tem como eu ficar cansado com lutas simples como essas. Candidatos. Juntem-se aqui. O número de pessoas que passaram no segundo teste é 0. Entretanto, isso não significa que não tem candidatos que foram aprovados. 30 de 120 de vocês serão selecionados e serão notificados no futuro. Um bom trabalho a todos. Estão dispensados. Essa é a lista de candidatos aprovados. A partir de agora, você está encarregado de treinar essas 30 pessoas. Entendo. Então esses são os candidatos que foram bem-sucedidos. Vulcan, o primeiro homem a desafiar o mestre. Ele deve ter colocado sua coragem em conta. E Henderson, ele não tinha nada de especial. Será que o jovem mestre viu algo que eu não vi? Tirando ele, todos os outros dão para entender. Espera. Lucas também foi aprovado? Sim. Algum problema? Admito que Lucas é mais que talentoso o suficiente como um mercenário rank B. Só que ele não só jogou sujo durante o teste do duelo. Mas ele decidiu se render sem lutar até o fim. Ele desistiu no momento em que julgou ter perdido. Um homem assim só traria o mal no campo de batalha. Esqueça a honra, ele é o típico mercenário que abandona os companheiros e faz o necessário para sobreviver. Se eu tiver responsável por esses soldados, eu não posso aceitar isso. É por isso que eu o selecionei. Como assim? Como disse, Lucas pode ser um covarde sem honra. Mas em uma situação onde ninguém nem pensou em jogar sujo, ele pensou de forma realista para me enfrentar e agiu. Esse tipo de pessoa na verdade brilha no campo de batalha. Eles constantemente procuram por um jeito de sobreviver, e acham uma saída, não importa o que aconteça. Logo você vai perceber que, em uma guerra, não existe honra, ou certo e errado, só existe vencedores e derrotados, mortos e vivos. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Como pode ter certeza que o Lucas trairia seus companheiros só porque ele jogou sujo? Chris, aqueles que sobrevivem no campo de batalha, não são os que usam aura como você e eu. São aqueles que enfrentam calmamente a situação, e agem de acordo, e são capazes de sobreviver até o fim. Então mantenha isso em mente. Não importa o quão forte você é como um cavaleiro. Sempre existirá a chance de você ser morto por aqueles que estão se escondendo nas sombras, esperando por uma chance de atacar. Sim, certamente a decisão do Lucas foi realista. Minha mente estava fechada demais de novo dessa vez. Me diga mais uma coisa por favor, meu senhor. Tem algo ainda que não entendi. Ainda tem 5 meses até você sair para o campo de batalha. Não é como se os nobres fossem arrastados para a linha de frente só porque foram recrutados. Então por que você já juntou soldados? Deve ser anunciado em breve. Declaração oficial da família Barco. Esperamos que os aurienses fizessem a decisão certa enquanto acreditamos na promessa do passado. Entretanto, como eles traíram sua honra como nobres e sua promessa conosco, decidimos levantar nossas espadas depois de tanta paciência. Os pecados dos laurienses são claros. Eles não pagaram a dívida deixada por seus ancestrais. E até tiveram a coragem de declarar que não desistirão de suas terras que declararam como garantia. Portanto, informamos as pessoas do reino de Cairo por essa declaração. Se os laurienses não pagarem suas dívidas ou não nos entregar suas terras declaradas como garantia em 1 semana, então os barcos, com a permissão do governo central, declararão guerra territorial com os laurienses. Meu senhor, não me diga que você... Isso mesmo. Começando agora, vamos começar a nos preparar para entrar na guerra entre Barco e Lauriense.